Você pode explicar pra gente os critérios para ser um acompanhante terapêutico? Hoje, nós não temos uma regulamentação que diga que o acompanhante terapêutico precisa ser psicólogo, precisa ter alguma formação na área da saúde. Mas algumas clínicas, elas têm essa exigência de curricular, né? Eu, por exemplo, vim de uma área bem diferente. Eu sou formada em estética, então eu pulei para a parte psicológica mesmo. Então, eu fiz a formação de ABA, né? Porque é a base do que a gente trabalha como acompanhante terapêutico. Então, eu fiz pós-graduação em ABA, específica para autismo. Aí eu fiz formação de acompanhante terapêutico, fiz capacitação de acompanhante terapêutico. O que é muito importante também é a gestão de comportamentos inapropriados, para não reforçar comportamentos inapropriados e tudo mais. E estratégias naturalistas, porque dependendo da criança e da clínica, a gente trabalha realmente, não o ABA raiz, né? A gente trabalha o ABA mais naturalista, realmente fazendo com que a criança tenha interesse, porque foi como a Geise falou, né? Se a criança não tiver interesse, ela vai se fechar. Então, a gente, com o ABA naturalista, a gente consegue, né? E o que é o ABA naturalista? Então, o Explica naturalista pra gente. é mais o Denver, né? Porque o Denver, ele tem a raiz da ciência ABA, mas ele é um pouco mais naturalista, que também é uma técnica, né? E quais são as técnicas do Dave mais naturalista? Então, o Denver... Temos as famílias aí assistindo, perguntando, vamos trazer para a linguagem deles Sim, agora. o Denver, ele procura seguir o que a criança quer, vamos botar assim. Então, por exemplo, eu não chego com a caneca, olha, nós vamos trabalhar isso. Eu chego com alguns brinquedos e tudo mais, para que a criança tenha a possibilidade de escolher. Porque ela escolhendo aquele brinquedo, por exemplo, ela tem maior chance de engajamento naquela atividade. Então, a gente utiliza esses brinquedos. E não é o ABA raiz, primeiro, lá atrás, era engessado, então era na mesa, com a técnica, com repetição e tudo mais. Com o Denver, nós somos naturalistas, então nós sentamos no chão com a criança, essa criança... Nós não botamos a criança para sentar na minha frente. Eu me coloco à frente da criança. Então, assim, eu vou seguindo os comandos da criança para que eu consiga maior aceitação dela da terapia, para que não seja uma questão aversiva. E no Denver também, a gente trabalha mais com reforçadores intrínsecos do que o ABA raiz, que trazia muito... Tinha técnicas que usavam muito alimento, por exemplo, chocolates e outros objetos. Com o Denver, nós trabalhamos, por isso que também é uma técnica utilizada com crianças mais novas, assim, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque tem esses reforçadores intrínsecos. Então, por exemplo, é jogar a criança para o alto. É uma terapia bem mais divertida. E é um pouco mais aceita também aqui no Brasil, né? Porque nós somos calorosos, né? A gente trata as crianças com muito carinho, muito amor, muita atenção. Não que o ABA raiz não seja, só que a gente estranhava, as pessoas mesmo estranhava aquele tipo de terapia, né? E com o Denver é muito mais natural, muito mais leve para a criança, então a criança se diverte, a gente coloca música, vai indo realmente de acordo com aquilo que a criança gosta. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele gosta de bichinho. Gente, eu acho que o hiperfoco é super utilizável, sabe? Tem gente que quer tirar o hiperfoco da criança. Se você souber utilizar aquele hiperfoco, você vai ganhar muito com aquilo. Então, por exemplo, meu paciente gosta de bichinho. Eu tive um paciente que ele não desenhava, não pintava, não fazia nada. E aí, o que eu fazia? Imprimia, ele adorava o Baby Shark. Aí eu comprei uma apostila, assim, cheia de desenho do Baby Shark. E ele começou a olhar e pintar porque era algo do interesse dele, sabe? Então, o naturalista é isso, a gente trazer coisas que a criança gosta, mas com objetivo. Nós temos o objetivo. Então, o objetivo é que a criança segure o lápis. Mas não diz como que aquela criança tem que segurar o lápis. Então, com a estratégia naturalista, a gente vai trazendo isso. Então, adaptando coisas que a criança gosta, trazendo um reforçador para que a criança fique mais na sala de aula. Então, ele procura ser mais leve, né, para a criança, para que a criança possa realmente ser mais efetiva no tratamento. Porque, como a Geise falou, né, o autista ele é muito enraizado, muito rígido. Então, se a gente chegar com mais rigidez, vai bater com a rigidez dele e não vai dar certo. Então, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade e compreender também que a criança tem um tempo dela. Eu costumo dizer que a gente não pode ser rígido exatamente por causa disso. Às vezes, você estipula 10 objetivos para trabalhar naquele dia. Mas a criança não vai render aqueles 10 objetivos. Então, você precisa compreender que tem hora que você vai ter que fazer 3 objetivos, 2 objetivos, e ir flexibilizando até mesmo o seu atendimento.